podemos assentar. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo número 1. Livro de Tiago, nós vamos fazer uma breve meditação do livro de Tiago, capítulo número 1. Nós temos 3 Tiagos na Bíblia. Nós temos o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Essa carta não pode ter sido escrita por ele, porque ele morreu antes dessa carta ser escrita. Nós temos o Tiago, apóstolo também, filho de Alfeu. Esse ele não exerceu muita influência, uma influência notória na igreja. Então, essa carta também não pode ter sido escrita por ele. Nós temos o Tiago, irmão de Jesus, filho de José e Maria. E é por esse que essa carta foi escrita, irmão de Jesus. E é uma carta, assim, destinada aos dispersos, né? As tribos que foram dispersas. Eu quero ler no capítulo 1, versículo 2, que diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência e a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A vida cristã, nossa vida cristã, quando você recebeu Jesus como seu Senhor, talvez você viveu no tempo daquela teologia da prosperidade, e eu nasci na fé no início dessa teologia da prosperidade, e eu aprendi lá no início, há 43 anos atrás, que nós aceitávamos Jesus e não teríamos mais nenhuma luta, dificuldade ou problema. Durante muitos anos eu pensei assim. E aí, quando veio a primeira luta, eu descobri que não era bem assim. Eu descobri que tinha lutas, mesmo servindo a Cristo. Porque a gente não vive porque serve a Cristo, não vive numa redoma de vidro. A gente serve a Cristo e não vive numa estufa, né, protegido, numa colônia de férias. Muito pelo contrário, irmão. Quando você aceitou Jesus como seu Salvador, você entrou num campo de batalhas. Guerra. Um campo de guerra. E olha, deixa eu dizer, nós não somos poupados dos problemas, nós somos poupados dos problemas. Entendeu? Então, eu queria aqui hoje, bem rapidamente, te falar sobre 4 verdades que eu aprendo aqui nesses 3 versículos que nós lemos. Primeiro, irmão, as provações são compatíveis com a fé cristã. Geralmente, quando a gente está passando por lutas e dificuldades, a gente começa com aquelas perguntas. Por que, Senhor, se eu sou crente, eu fico doente? Por que, Senhor, se eu sou crente, eu perco a paciência? Por que, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas, irmãos, a Bíblia já nos adverte a esperar provações. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E quem disse isso não foi Jesus. Ele disse que nós teríamos lutas e dificuldades. Jesus nos preparou. Jesus preparou os seus discípulos, preparou a igreja. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então não significa que a igreja não passaria por provas, por ataques. Significa sim que nós passaríamos por lutas, a igreja passa por lutas, mas Ele está conosco no meio da luta, no meio da dificuldade. Ele está conosco, Ele não nos deixa quando vem a luta, Ele não nos desampara quando vem a dificuldade. Olha o que diz Lucas, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, no verso 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, porque muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É muitas. Tiago disse várias. Lucas disse muitas. O Espírito Santo está dizendo que tem várias, tem muitas, que tem tribulação, irmão. Que tem dificuldade. A Bíblia também diz no livro de segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do verso de número 12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo
Jesus padecerão perseguições. Está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. Nós somos peregrinos nesse mundo. Bota isso na sua cabeça. Nós somos peregrinos nesse mundo. A nossa pátria não é aqui. Nosso lugar não é aqui. E as provações, elas têm uma razão. Quando nós passamos por provações, tem razão para nós passarmos. O Senhor quer que a gente cresça, amadureça na fé. É a busca pela maturidade. O Senhor quer que a gente viva neném. O Senhor quer que a gente cresça, que a gente amadureça. Então as lutas vão vir. E não se esqueça nunca, irmão, nós somos humanos. Diga, eu sou humano. Nós sofremos doenças, injustiças, acidentes, desapontamentos, né? Muitas vezes, irmãos, provações são resultados, inclusive, de escolhas que fizemos. A criatura fumou 40 anos, aí morre de câncer no pulmão, a culpa é de Deus. Muitas provações e lutas também são consequências de escolhas que fizemos. É por isso que a gente tem que aprender a fazer boas escolhas, pautadas na palavra de Deus. Que aí a gente corre o risco de sofrer menos. Entendeu, querido? Entendeu? 2. As provações, irmãos, são de todos os tipos. A palavra várias aqui em Tiago, ela é poikilos, do grego. Significa diversas cores, multicolorido. Ou seja, uma aprovação roxa, uma aprovação amarela, uma aprovação verde, aprovação de todo tipo. Nós passamos por lutas de todo tipo. Mas para cada aprovação, presta atenção, irmão, para cada aprovação existe uma graça de Deus disponível. Existe. Deus é suficiente para te sustentar no meio da aprovação. Para te sustentar no meio da luta. A doença veio, Deus é suficiente para te sustentar. Entendeu? Ah, meu irmão, há provas mais fáceis da gente passar. Há outras nem tanto, não é? Há coisas que a gente sente mais, outras a gente passa melhor. Algumas nós enfrentamos sozinhos, irmão, sozinhos. Outros a gente até tem, como Jesus do Getsemane, por exemplo. Ele levou os discípulos para enfrentar a luta com ele, eles dormiram, aí Jesus ficou sozinho. E às vezes acontece isso, irmão. Ao redor de nós, as pessoas dormem e a gente vai ter que enfrentar sozinho. Mas há provações que a gente tem ajuda em oração. Então, não importa se você passou ou passa provação acompanhado ou sozinho, presta atenção, irmão. Presta bem atenção. Deus sabe o que está fazendo em sua vida. Então, aquieta seu coração. Aquieta. As provações, irmãos, são passageiras. Tiago diz, passares. Paz. Paz, irmão. Algumas demoram um pouco mais. Outras, né? Demoram mais tempo. Algumas passam de avião supersônico, outros passam de trem-bala, outros de automóvel, de bicicleta, engatinhando, a pé. Mas passa, irmão. Provação passa. Essa dor não vai durar a vida inteira, porque Deus é contigo. E sabe o que é legal na prova? Vou te falar o que é legal na prova. E você vai ser testemunho quando alguém vier dizer para você, olha, eu estou passando, já passei. Pô, não faz isso que dá errado. Não faz isso, porque é isso que dá certo. Você pode testemunhar, isso é bênção na vida das pessoas, por causa da luta, da prova que você passou, meu filho. É seu coração. Passageira. Esse processo da prova vai produzir algo em nós que Deus quer muito para nós. Chama-se perseverança. Não vou desistir tão fácil. Entendeu, meu filho? É não desistir tão fácil. E por último, provação é para ensino, é para a gente aprender, para nos levar à maturidade, como eu já te disse. Irmão, nas provações a nossa fé é testada. Você quer saber se alguém realmente é de Jesus? Olha para ele na prova. É na prova que você sabe se alguém é realmente de Jesus. A hora que vem a dificuldade, a hora que vem a perseguição, a hora que vem a luta, irmão. Deus sempre nos prova, mas não para nos destruir,
para produzir o melhor em nós. Se você vier conversar comigo hoje, eu tenho tanta história de prova para te contar, pelas coisas eu passei, um pouco mais fáceis, outros nem tanto, outros mais difíceis, outros demorou porque a culpa foi minha, porque quando a prova vem, vai por mim. Quer um conselho genérico? Eu vou te dar. Quando vem a prova, você fala, Senhor, o que é que tem de errado que eu quero corrigir logo para me livrar desse negócio rápido? Entendeu? Já pergunta logo para Deus, irmão, o que é que você precisa fazer? Sabe, querido, Satanás, ele nos tenta para fazer o pior, para trazer o pior. Mas o Senhor, quando ele prova para a gente mudar e ser melhor. Irmão, Deus está no controle da nossa vida. Então, se você aceitou Jesus, aquiete seu coração, porque Ele está cuidando de você. Só não desista, só permaneça, só persevere, porque o tempo da prova vai passar. Só não enrosca na prova, irmão, porque tem gente que enrosca na prova. Parece que gosta de viver na prova. Não, irmão, ora logo, pede a Deus logo discernimento para você passar logo por isso e passar por uma nova fase. Uma nova fase. E aí isso serviu para quê? Para que você seja um testemunho. Alguém veio falar com você, já passei por isso, eu sei o quê. Faz assim, assim, assim que dá certo. Ou não faz isso, porque está errado. Então a prova é para isso. Amém? Aqui é seu coração. Curva sua cabeça. Você está passando por uma prova hoje? Talvez você esteja passando hoje por uma prova, por uma tentação. Irmão, escute. Coloque diante de Deus isso. Senhor, está difícil. Eu sou humano, eu estou com vontade de ir lá e dar uns tiros, uns tapas. Eu estou com vontade de isso. Senhor, essa doença. Senhor, eu vou morrer. Irmão, você tem que ter a única coisa que você tem certeza absoluta na sua vida. Se você é salvo. Essa é a única certeza que você tem que ter na sua vida. Se você vai viver ou vai morrer, não importa. Importa que você está com Cristo, ou vivo ou morto. Ou vivo ou morto. Não importa. Apesar de que morre é seu corpo só, o seu espírito vai para Ele só. Fique em paz, irmão. Aquieta seu coração. Vai passar isso. Não deixa o inimigo colocar esse terror na tua vida. O diabo está jogando seta de terror no teu coração para fazer você blasfemar, para você tomar uma atitude errada, para você ir jogar no tigrinho, para você ir lá brigar e trazer confusão, para você fazer empréstimos errados, para você tomar decisões erradas. Aquieta teu coração. Coloca diante de Deus. Diga, Deus, eu não estou entendendo, mas olha, eu estou aqui. Cumpre em mim o teu querer.